Tudo bem? Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui de novo no Café com Ciência. Agradeço aí a presença de todos, os que estão aqui, e também o pessoal que está no Instagram aí assistindo a gente. Hoje a gente tem o prazer de ter o professor Tiago Rangel, do Instituto de Ciências Biológicas, Departamento de Ecologia. Para quem não conhece o Tiago, ele é pesquisador do CNPq, nível B, fez a graduação e mestrado aqui no UFG, começou como bacharelado em Biologia, depois foi fazer mestrado em Ecologia, aí ele saiu com doutorado na University of Connecticut, nos Estados Unidos, ficou um tempinho aqui pós-doc, provavelmente antes de entrar como professor aqui na UFG. Ele atua nas áreas de biodiversidade, métodos computacionais em ecologia e evolução, ecologia geográfica, macroevolução, um pouquinho de numerologia. Ele é muito forte também nessa parte, apesar dele brincar aqui. Tem mais de 140 artigos publicados, tem artigos publicados na Pseudo National Academy of Science, Nature Communication, Science, Nature, mais de 15 mil citações, Sator H57, já formou aí em torno de 20 alunos de mestrado e doutorado, 5 pós-doc passaram de acordo com o que eu vi ali no currículo. Vocês estão olhando aí para a cara dele, ele é extremamente jovem e ele também é um grande brincalhão, né? Então eu estou aqui pegando a mensagem dele aqui, eu vou fazer a brincadeira com ele, depois de comentar sobre isso aí. Alguns de seus trabalhos são publicados nos mais prestigiados periódicos, outros, porém, foram publicados em revistas que ninguém lê. Lamentavelmente não entende nada de geometria diferencial e tensores. Então ele fica aqui brincando. Ele disse: é um prazer ter você aqui, Tiago. É uma honra ter você novamente aqui no Instituto de Física e novamente dando uma palestra aí para o Café com Ciência. Eu tenho certeza que vocês vão gostar da palestra dele, assim como a gente que tem acompanhado o trabalho que ele vem desenvolvendo na UFG. Então vamos agradecer a presença do palestrante. Obrigado, Andres. A segunda vez que eu tenho a honra de vir aqui falar com vocês. A última vez acho que foi em 2018. Foi bem divertido, e assim que o Andres me chamou, eu sabia que eu ia adorar vir. A questão toda era o que eu ia trazer para vocês e com que linguagem, né? A ideia é que eu mostre para vocês exatamente o conceito que tem por trás, que está sendo desenvolvido, as ideias, as inovações, mas manter o nível do jargão técnico e no nível mais baixo possível. Então essa não é uma palestra, não é uma fala para ecólogo, não é uma fala para biogeógrafo, é uma fala geral para todo mundo e essencialmente mostrar o que tem de novo, o que a gente está fazendo de novo. Eu gastei umas 2 semanas pensando em qual seria o título que atrairia o maior número de não ecólogos para uma palestra. Aí no Instituto de Física é claro que eu tinha que fazer algum tipo de menção. E não é coincidência que a gente está falando de abandonar espaço e tempos absolutos. Então a referência ao Einstein não é coincidência. Realmente, eu não comecei pensando no Einstein, mas pensando bem, era exatamente isso, essa mesma direção. Então, nos últimos, vou dizer aí, os 10 anos, a gente tem uma revolução lenta acontecendo em macroecologia e biogeografia, que é a ideia de abandonar esse espaço e tempo absoluto e refazer as análises e reavaliar as teorias a partir de um outro framework, a partir de um outro arcabouço teórico e através de um outro arcabouço analítico. Mas antes disso, o fenômeno natural que eu estudo é esse mapa. Tá? Esse é um mapa de biodiversidade medido através da contagem do número de espécies diferentes que tem em cada lugar. Tá? Essa é a pergunta mais antiga que existe em ecologia e talvez a mais misteriosa das misteriosas. Então, o que você vê ali nessas áreas mais quentes são os lugares que têm maior biodiversidade no planeta, e os lugares frios ali, no Saara, por exemplo, que tem menor biodiversidade. Quando a gente dá um zoom na América do Sul, o mapa fica lindíssimo, né? Esse é o mapa que me tira o sono à noite. Eu penso nele nos últimos 30 anos, e praticamente só nele. Por que a gente tem essa biodiversidade que tem? Quais são as causas que tem por trás disso? A resposta óbvia, a primeira resposta que vem, foi, na verdade, a primeira hipótese lançada por um famosíssimo Alexander von Humboldt, o primeiro naturalista internacional, a primeira pessoa que saiu da Europa
e como cientista, pisou na América do Sul e falou assim, nossa, aqui tem mais cor, aqui tem mais bicho, aqui tem mais planta, aqui tem mais flor. Então foi o primeiro que voltou para a Europa e reportou cientificamente que a biodiversidade fora da Europa era enormemente menor. E escreveu livros durante 50, 60 anos, foi o cientista mais famoso que existia no mundo. A morte do von Humboldt, que morava na Alemanha, gerou uma passeata espetacular em Nova York. É uma coisa assim, ele era a pessoa que incorporava a ideia do que é ser cientista. E ele escreveu vários livros, né? Escreveu uma sequência de livros chamado Cosmos, maravilhosa. Ele era geólogo, botânico. E aí ele diz que essa deslumbrância da vida e essa renovação, ela muda de acordo com as diferentes zonas climáticas. E a natureza passa por uma estagnação em zonas frias. Então, obviamente, ele estava falando do clima, o clima que ele conhecia em Berlim, e o que ele viu, por exemplo, na Venezuela, né? Ele subiu o Chimborazo no Equador, o Monte Chimborazo, o famoso Monte Chimborazo. E as ideias que ele lançou, a gente continua trabalhando nelas até hoje. Essa Elisa foi minha aluna de doutorado, e a gente estuda como que as diferentes feições climáticas vão afetar a biodiversidade, e a gente tem análises estatísticas de trilhas para separar a influência e isolar a influência de cada um. E aqui o que você vê ali na direita é a influência de temperatura e energia disponível no ambiente, energia térmica disponível no ambiente, em relação a diversidade filogenética, diversidade evolutiva, diversidade de riqueza de espécies em diferentes grupos. Eu acho que aqui na direita deve ser zooplâncton, na esquerda deve ser fitoplâncton, umas bolinhas verdes que você só vê no microscópio quando você pega água ali no rio. Bom, por outro lado, a gente tem o Wallace, talvez você já tenha ouvido falar dele, também um famosíssimo naturalista britânico, co-descobridor ou co-proponente da teoria da evolução junto com Darwin. E esse também era um naturalista que viajou o mundo inteiro, a vida inteira, e ele é o descobridor da famosa linha do Wallace, que separa ali perto ali da Austrália, ali na Indonésia, uma mudança abrupta no tipo da fauna e da flora que existe entre ilhas que são muito próximas uma das outras, que levou ele a propor a ideia de que o isolamento geográfico é talvez o maior mecanismo gerador de biodiversidade. Então ele fala que essa quebra no mundo animal entre a zona malaia e a zona australiana ressalta a importância do isolamento na formação de espécies. E a gente estuda isso o tempo todo. Tá? O que você vê aqui do lado é a Camila Ribas, uma colega do INPA em Manaus, estuda como o isolamento geográfico faz o surgimento de espécies. E aqui na esquerda um artigo da Fernanda no PNAS, mostrando como as diferentes bacias hidrográficas na América do Sul foi motor de geração de biodiversidade. E obviamente não tem como deixar de citar o Darwin, tá? Que fala que tanto o espaço e o tempo é responsável parte da solução do mistério dos mistérios, que é o surgimento e o acúmulo de diversidade ao longo do tempo. E, de fato, o tempo é sempre um componente do surgimento da biodiversidade. Não tem como você falar no acúmulo de biodiversidade sem levar em consideração o tempo. E aí a gente tem hoje, ferramentas moleculares para estimar o tempo de divergência e reconstruir filogenias através disso. Tá? Então, clima, ambiente, espaço, tempo, são os componentes principais de um estudo de biodiversidade. Mas está tudo isso emaranhado. Está tudo emaranhado. Porque você não consegue voltar no tempo para fazer um experimento controlado, ou em que o ambiente é constante ao longo do tempo, e o isolamento acontece uma única vez. Você não tem como controlar o tempo em diferentes lugares. Então, todas as análises históricas que a gente faz, a gente está sempre levando em consideração tudo ao mesmo tempo e tentando decompor esses processos sem ter um mecanismo real para atribuir importância relativa de tudo isso. Então, as hipóteses que são propostas, até na nossa cabeça de ecólogo,
elas realmente estão falando de uma coisa só. Por exemplo, a gente pode falar da hipótese da produtividade, como a produtividade primária no ambiente afeta a riqueza de espécies, ou como, por exemplo, o tempo de especiação, o tempo disponível para a especiação, como isso afeta o surgimento de espécies. Então, as hipóteses, elas isolam os componentes, mas nenhum teste é possível sem que a gente pudesse isolar e testar e comparar relativamente a importância de cada uma dessas hipóteses no mundo real, usando dados empíricos. Tá? Bom, e em especial, ecólogos gostam muito de testar as hipóteses da influência do ambiente, porque a gente tem muito mais fácil de medir, né, pelo menos para o tempo presente, é muito mais fácil da gente medir a importância do ambiente e fazer uma relação com a biodiversidade observada também no tempo presente. Né? E essas ideias, elas vão lá no meio do século XX, vamos começar ali com Hutchinson, o pai da ecologia moderna, e ele falava que existe um conceito que a gente chama de nicho, em que cada espécie vai ocupar uma condição ecológica, uma condição ambiental particular. Essa condição ambiental ela pode estar expressa em diferentes lugares geográficos, em diferentes posições geográficas, em diferentes lugares e momentos no tempo, mas essa condição ecológica da espécie é o que garante a sobrevivência dela e talvez o tamanho dessa população, o número de indivíduos que você pode encontrar. E nesse livro famoso do Hutchinson, ele propõe a ideia dessa relação entre a geografia, o espaço físico, e esse espaço ecológico multidimensional a ser definido pelas necessidades fisiológicas, metabólicas de cada espécie. E aí, paralelo a isso, também não tem como deixar de falar de ambiente em grandes escalas de um cientista americano que trabalhou boa parte da vida na Costa Rica, chamado Holdridge, que fez uma das inúmeras classificações de clima, mas as classificações de clima global dele era principalmente voltada para a classificação de floras, tipos diferentes de formações de plantas e ambientes a partir da composição das plantas e dos tipos de plantas que você encontrava nos diferentes lugares. E aí ele basicamente conseguiu classificar os climas do mundo e mostrar as diferentes formações botânicas a partir de clima, tá? E ele bastava para ele duas principais variáveis para classificar os climas, que era evapotranspiração potencial, que é uma medida de energia, insolação, e disponibilidade de água. Então, essa classificação dele, projetada no espaço geográfico, dá esse tipo de mapa que é bem familiar para a gente e que, de fato, captura formações florestais em grandes escalas. Tá, mas de que maneira essas coisas estão conectadas? Então, eu ainda estava no doutorado, trabalhando com o Rob, que foi meu orientador de doutorado, quando a gente publicou esse artigo, que era um artigo bem conceitual, era um artigo bem geral, em que a gente falava que nenhum desses dois cientistas perceberam, mas eles estavam falando de uma relação até possivelmente matematizável, entre esses dois conceitos. Tá? O Hutchinson estava falando do espaço em que as espécies ocupam no ambiente, e o Holdridge estava falando desse espaço climático que define formações florestais. A gente chamou isso da dualidade hutchinsoniana. Tá? Então, na verdade, cada clima, cada posição geográfica tem o seu próprio clima num determinado instante, e cada clima vai ter uma ou mais representação geográfica no espaço num determinado momento. A gente pode, inclusive, falar de climas que não existem mais, que existiram e que não existem mais, e que hoje você não pode mapear eles em lugar nenhum. Então, essa dualidade, esse mapeamento do espaço geográfico para esse espaço climático, era uma ideia que estava pendente no ar. Ninguém exatamente sabia como operacionalizar isso em termos de análise ou em termos de avaliação de processos causais de biodiversidade, mas isso estava pendente e estava na língua de todo cientista, mas ninguém tinha batizado a ideia ainda. Então a gente chamou isso da dualidade de Hutchinson. Então esse aqui é o espaço ambiental, em grande escala ele vira principalmente um espaço climático. Esse aqui é o espaço geográfico e você pode mapear ele de um lado para o outro e
estudar qual é a relação das espécies nos dois espaços. Então, em 2019, eu fui para um pós-doc na Suíça trabalhar com a Catherine Graham, a Fernanda também, e a gente ficou lá 6 meses, 5 meses, 6 meses. E num dia, num retiro, que eles fazem bastante isso, né? Todo ano eles fazem retiro do laboratório, eles alugam um ônibus, enfia todo mundo dentro, é obrigatório todo mundo ir, eles alugam uma cabana no meio do nada, onde não tem internet, e todo mundo tem que ficar 4 dias lá trancado pensando. Tá? É uma experiência e tanto, realmente vale a pena, principalmente se não tiver internet. Essa é uma questão importante. E aí, numa noite lá no meio do retiro, depois de muita discussão, queijos e vinhos, eu tive uma ideia. Tá? A ideia é a seguinte: está bastante relacionada com as coisas que estavam pendentes na literatura. Dificilmente uma ideia tão inovadora assim, né? O que a gente está vendo aí são os diferentes climas. A gente poderia usar diferentes classificações climáticas. E a gente sabe que em cada lugar vai ter uma composição, vai ter um grupo de espécies em cada lugar. E quando a gente fala dessas hipóteses para entender a biodiversidade, nós sempre estamos invocando espaço, ou o ambiente, ou o clima, ou o tempo. Mas toda vez que a gente vai fazer uma análise, toda vez que a gente vai analisar e avaliar uma determinada hipótese, é como se a gente pegasse um transporte, fosse num determinado lugar específico, tá? um referencial geográfico específico, e você analisasse qual é o clima naquele lugar e qual é a espécie, ou quantas as espécies são que você encontra naquele lugar. E essa vira a sua observação. Mas as hipóteses que são propostas nada falam ou nada invocam a respeito da posição geográfica ou de qual posição geográfica. Então as hipóteses não falam nada a respeito do espaço geográfico, elas falam apenas a respeito do mecanismo fisiológico, ecológico que determina a espécie. Então a ideia foi colapsar tudo isso num espaço adimensional, sem uma referência geográfica, sem uma referência temporal, e a partir de então as análises que a gente vai avaliar, cada uma das hipóteses a ser avaliada, ela não vai fazer referência específica a nenhum tipo de local. A nossa informação, ela não vem mais da geografia. A nossa informação vai ser mapeada num espaço adimensional, num espaço multidimensional, mas não geográfico. Tá? A gente está abandonando a ideia de espaço absoluto. É claro que cada pontinho aqui tem uma referência no espaço geográfico presente ou passado, ou mais de um. Mas as análises que a gente precisa fazer estão aqui, nesse espaço. E aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês. Que a gente tem aqui a nossa famosíssima Sussuarana, a Pantera onca, né? E aqui embaixo que a gente tem um outro tipo de pantera, esqueci o nome vulgar dela, e elas não se encontram no espaço geográfico, atualmente. Um dia elas tiveram um ancestral num único lugar. Mas atualmente elas são descendentes de linhagens que ficaram separadas, e talvez seja até mesmo por isso que elas são espécies diferentes hoje. Pois é, no espaço climático elas estão a mesma, tá? Elas têm uma sobreposição enorme ali. Tá? Aqui no lado esquerdo a gente tem lugares frios, do lado direito a gente tem lugares quentes, no lado de baixo a gente tem lugares úmidos, no lado de cima a gente tem lugares secos. Tá? E esse tipo de mapeamento, agora sem referência geográfica, é o que a gente enxerga do padrão de biodiversidade, que de fato é o que está sendo proposto por qualquer uma das teorias ecológicas. Elas nunca foram testadas assim. Mas a teoria ecológica invoca os mecanismos ambientais, fisiológicos por trás, nesse espaço. Então, o que você está vendo aqui é o mapeamento da riqueza de todas as aves, na riqueza de todos os mamíferos, de todos os anfíbios e de todos os répteis que existem hoje, mapeados nesse espaço multidimensional. A gente pode até discutir quais são os eixos desse espaço, ou quantos eixos são eles. A gente não está limitado a 2 e também não precisa ser esse. E talvez para diferentes grupos, os eixos precisam ser diferentes. Mas não existe mais referência geográfica. Bom, e com isso, a gente não pode esquecer que a espécie vive de fato num espaço geográfico, né? Em algum lugar ela tem que ser encontrada.
mas a gente pode trazer essa informação para esse espaço para esse espaço não geográfico, para esse espaço climático. A gente pode trazer informação do clima, como por exemplo, qual é a área que cada clima ocupa no espaço geográfico hoje, ou também qual é a distância de isolamento desses diferentes climas. Por exemplo, você tem um clima polar, você tem um grau de isolamento gigantesco, porque eles estão se expressando nos dois polos, ao mesmo tipo de clima. Agora, um clima tropical está separado principalmente entre América do Sul, África e um pouco ali da Indonésia, ou um pouco ali da Oceania. Então a gente pode medir as características espaciais de um determinado clima, tal como área e isolamento, e usar isso como expressão da geografia, porém de uma maneira isolada estatisticamente na hora da análise. Tá? Então o que você está vendo aqui, nesse mesmo espaço climático, o que você está vendo aqui é o grau de área, o tamanho da área de cada um dos climas. Tá? Você está vendo que tem os lugares quentes e secos são bastante amplos no clima atual da Terra. E aqui o grau de isolamento. Ao contrário do que todos os ecólogos falam e nunca pararam para medir, os ambientes tropicais, os que são quentes e úmidos, são extremamente separados, isolados um do outro. Tá? Eles ocorrem de maneira isolada no planeta. Bom, então, esse aqui é a Catherine, que foi a minha anfitriã lá na Suíça, e esse aqui do lado é o Marco Túlio, foi meu aluno de mestrado e doutorado aqui no PPG da Ecologia. Acho até que ele estava aqui em 2018, na outra vez que eu vim, porque ele era coautor do outro artigo que a gente tinha publicado na época. E ele estava terminando o doutorado dele quando eu cheguei do pós-doc e falei assim, cara, eu tenho uma ideia para um artigo, para você. E aí vamos analisar a biodiversidade nesse espaço indefinido e ver o que acontece. Vamos abandonar essa história de espaço geográfico e tempo, espaço absoluto, e vamos analisar o que acontece com a biodiversidade. Aí a gente escreveu um artigo junto com a Catherine, tá? A gente chamou o artigo da Geografia do Clima e os Padrões de Biodiversidade Globais. E eu tinha um contato, porque eu já tinha publicado um artigo na Nature Communications, eu tinha um contato com essa mulher, essa Alexa McKay. Ela era editora da Nature Communications. Eu tinha encontrado ela num congresso, ela tinha sido super bacana com a gente, com um artigo de um outro aluno de doutorado, e ela tinha recém assumido o posto de editora da Nature Ecology and Evolution, que estava sendo lançada. São vários revistas agora, o portfólio da Nature, que tem várias, deve ter vários Nature's Physics, né? Material, né? Enfim. Então a gente entrou em contato com ela no meio da pandemia, a gente fez um call com ela pelo Meet. Ela foi super, super, super receptiva à ideia. A gente disse que estava querendo submeter para Nature Ecology and Evolution. Ela falou, não, beleza, vai lá, submete. A gente caprichou no artigo e aí a gente mandou. E aí vem a resposta dela. Eu receio que o seu artigo não contém mudanças conceituais e técnicas suficientes para caracterizar um paper na Nature Ecology and Evolution. Uma rejeição editorial sem mandar para revisão. Tá? Assim, um banho de água fria, porque quem tinha acabado de conversar com a mulher, por que ela não rejeitou a ideia na comunicação por Zoom, né? Mas tá aí o paper dela, e aqui embaixo ela falou assim, eu sugiro você considerar resubmeter o seu manuscrito para uma outra revista do portfólio da Nature. Tá, né? Não sei se você já passou por essa experiência. Você manda o artigo, o manuscrito já fica lá, você não precisa nem submeter de novo. Basicamente, você vai lá e aperta um botão, e aí o manuscrito já é automaticamente reencaminhado para uma outra revista, e em geral eles sugerem para você mandar para baixo, né? Assim, uma revista com menor impacto. Tá, foi chato, a gente considerou a possibilidade, ela sugeriu o mais baixo da Nature, a gente queria ficar mais ou menos no mesmo nível assim, de impacto, né? Aí a gente considerou pra caramba,
Foi rejeitado na Nature Ecology and Evolution. A gente considerou mandar para Nature Communications. E aí o Marco Túlio reescreveu a carta. Aqui está a carta a cover letter, né? A carta de apresentação do artigo. Está escrito, cara, doutor, Skyper e os editores sêniores da Nature Communications. E aí a gente submeteu para Nature Communications, já estava dentro do sistema, era só apertar o botão, né? Só que Marco Túlio apertou o botão errado. E ele mandou o artigo para Nature, que é assim, ordens de magnitude acima. Literalmente, ele apertou o botão errado e o artigo foi para Nature. 2 dias depois a gente recebe um e-mail do editor da Nature. Nós notamos que você endereçou a cover letter para a Nature Communication. Esse manuscrito é realmente para Nature Communication ou para Nature? Porque a gente gostaria de mandar para revisão. Aí o Marco Túlio escreve um e-mail para todos os coautores dizendo assim, esse é um e-mail entre os coautores. Minha intenção era submeter o paper para Nature Communication, mas acidentalmente eu acabei mandando para Nature. Bom, eles já iam mandar para a revisão, né? Tudo bem. Rejeitado editorialmente na Nature Ecology and Evolution, foi para revisão na Nature. A gente vai levar pau fácil, né? Bom, foi para revisão e voltou para revisão. 3 revisores, super detalhados, com uma ideia que, assim, dá nó na cabeça de todo ecólogo. Porque a primeira coisa que os caras perguntam assim, não, mas essa espécie está onde? Está em qual continente? Assim, não interessa. Como assim não interessa? Não, mas você está misturando a espécie da África com a da Américas? Mas por que você vai fazer isso? Ou seja, todos os revisores não entenderam nada do porquê. Porque, assim, para abstrair o espaço geográfico, em um grupo de cientistas que só pensam em espaço geográfico, leva uma mudança cultural sísmica. Mas a revisão que a gente recebe vem com uma frase que eu nunca vou esquecer na vida, tá? Que me tirou do sério. O revisor fala assim, vocês vão me perdoar pelo comentário frívolo, mas esse paper me lembra de uma peça de arte chamada Banana Pregada na Parede. Você já ouviu falar disso? De um cara que chama Maurício Catelan. Basicamente, ele chamou o nosso artigo disso. O que você faria? Porque, assim, no primeiro momento eu achei que o cara estava fazendo piada com a minha cara. Depois eu achei que não. Depois eu achei que era sacanagem mesmo. O cara querendo tropeçar, o cara te dá uma rasteira, né? Beleza. Então, você submete um artigo, é rejeitado editorialmente, ele vai parar por acaso na Nature, e você recebe uma revisão dessa, que chama seu artigo de uma banana pregada na parede. Tá certo. Então tá. Eu fiquei puto, tá? E aí a minha resposta foi a seguinte. Esse texto foi eu que escrevi. Tá até online, assim, anexado, porque lá na Nature você anexa todo o processo de revisão junto com o artigo, para deixar público. Infelizmente, nós não temos a experiência de interpretar e julgar o valor de uma obra de arte. Não temos, não somos capazes disso. Entretanto, eu acredito que o comentário do revisor era muito mais para dizer que a gente pode fazer uma coisa ordinária quando mostrado de uma maneira inteligente, vai fazer pessoas verem o que elas nunca viram antes. Eu não sei se o cara passou a ver banana de maneira diferente, mas certamente ecologia sim. E aí no final a gente diz, de uma maneira bem arrogante, essa perspectiva, na verdade, chama ou convoca uma extensão e uma revisão de todo o corpo teórico em biogeografia. Essa era a ideia, tá? E aí, na carta-resposta, na revisão, o referi fala só isso a respeito do comentário dele. Eles argumentam que o espaço climático não é apenas uma extensão do que já se era feito. E eu aceito o argumento. E ficou por aí mesmo. Então,
O artigo acabou sendo aceito em 2023, saiu em outubro. O Marco Túlio é o primeiro autor e saiu na Nature. E basicamente a nossa conclusão foi a seguinte, depois de uma série de análises. De fato, pela primeira vez agora a gente consegue isolar a influência do clima, conforme invocado por todas as teorias ecológicas, numa análise em que a gente pode medir a influência isolada do clima, ou a influência isolada da geografia, daqui a pouco vai ser do tempo também, mas a gente também consegue medir agora, pela primeira vez, o grau de redundância entre elas. E essa forma de enxergar a biodiversidade significa que a gente pode, com pouquíssimas variáveis, 2 ou 3 variáveis climáticas e a nossa medida de geografia, explicar 90% da variação global de biodiversidade. Só que 45% disso é indissociável entre espaço geográfico e clima. É a própria estruturação do clima no espaço geográfico ou a estruturação das espécies também nesse espaço geográfico. É indissociável. Tá? Obviamente, o Wallace, o Darwin e o Humboldt estavam celebrando que, na verdade, todos eles estavam enxergando a mesma coisa ao mesmo tempo. Tá? Bom, passo seguinte é voltar e revisar parte das teorias ecológicas que existem. E a mais preditiva delas é conhecida como teoria metabólica, que é extremamente matematizada, desde do nível molecular até a predição de riqueza de espécies. Então, isso vem de uma parceria entre esse ecólogo famoso chamado James Brown e o Jeffrey West, também um físico famoso. E eles derivaram conceitualmente várias equações para subir a escala de organização, desde molécula, desde energia térmica até riqueza de espécies. Só que essa teoria faz uma predição exata, assim como vocês físicos gostam, e essa predição nunca funcionou. A teoria é lindíssima, assim, na intenção, mas nunca funcionou. Tá? Na verdade, eles até mostram pequenos conjuntos de dados em alguns lugares específicos em que a teoria funciona, mas quando você faz uma análise global, realmente falha miseravelmente a teoria metabólica. Tá? Tem vários artigos escritos. O Zé Alexandre é parte de um deles, que assim, enterrou a teoria metabólica por falta de suporte empírico. A ideia é boa, seria maravilhoso ter um poder de predição como essa teoria propõe, mas simplesmente não funciona. Tá? Então eles concluem que a teoria metabólica é um péssimo preditor para o gradiente de diversidade da maior parte dos sistemas terrestres. E qual que é o problema? Cada bolinha dessa é um local no mundo, que tem a sua temperatura e a sua riqueza. A teoria faz uma predição que o slope, o ângulo dessa reta, vai estar em mais ou menos entre menos 6 e menos 0,6 até menos 0,7. Só que quando você analisa o dado, não cai dentro da faixa de predição da teoria. Ponto final. Vira a página e segue a vida. Boa ideia, não funcionou. Tá? Bom, desce por essa nova perspectiva, em que a gente agora está olhando para um ponto no espaço geográfico e questionando se você está analisando nele o ambiente ou a geografia dele, e que essas coisas estão misturadas, que tal se a gente reanalisar essa teoria, abstraindo o espaço geográfico e analisando o mapeamento das espécies nesse espaço ambiental, conforme a predição da teoria, porque ela não faz nenhuma predição de espaço geográfico. E, incrivelmente, a gente encontra um suporte empírico gigantesco para essa ideia de teoria metabólica, que escalona as predições de um nível molecular até riqueza de espécie, até ecologia global, quando a gente transporta toda a informação da biodiversidade para esse espaço multidimensional ambiental. E esse é um artigo que saiu 2 meses atrás na Science, é outro artigo do Marco Túlio, quase que a gente foi capa da Science, mas basicamente a gente estava reanalisando essas ideias e, claro, tem mais detalhes, tem mais avanços, eu estou só retomando essas ideias. E quando a gente coloca isso no espaço ambiental, a teoria metabólica funciona para
à extrema irritação de muitos, porque todo mundo quer enterrar essa ideia, mas funciona. Então, quando a gente olha para cada um desses componentes do espaço climático e mapeia a importância relativa deles, como por exemplo para répteis, a gente vê que na diversidade de répteis, 49% da variação pode ser explicada pela variação de temperatura, mas não no espaço geográfico, no espaço climático, misturando todos os répteis que ocupam aquela mesma condição ambiental. Quando a gente vai para mamíferos, é óbvio, o poder de explicação da temperatura é muito menor. Afinal de contas, eles têm controle térmico próprio, né? Nós mamíferos temos controle térmico, então a gente é menos sujeito à influência de temperatura externa. E a gente decompõe todas essas fontes de variação e consegue explicar em escala global, por um modelo um pouco mais complexo, cerca de 93%. Eu gostaria de sentar com Darwin para conversar com ele, se ele ainda considera isso o mistério dos mistérios. Porque, afinal de contas, numa escala global, a gente já está começando a chegar próximo de 95% de explicação da variação da riqueza de espécies. E não tem muito mais mamífero para ser descrito. Tá? Então, provavelmente, a gente está chegando próximo de um censo. Bom, e onde que está o tempo? Porque, afinal de contas, todas essas análises são do presente momento. A gente está olhando para o clima atual e a gente está olhando para a diversidade atual. Onde que está o tempo que a gente vai conseguir abstrair? Está na reconstrução climática que a gente consegue fazer junto com paleoclimatólogos. O que vocês estão vendo aqui é o mapa atual de temperatura, precipitação e aqui mapeado temperatura e precipitação nesse espaço ambiental. E esse é a cara do clima 5 milhões de anos atrás. Olha o que acontece quando a gente começa a usar os dados dos paleoclimatólogos. A gente está enxergando as mudanças climáticas ao longo do tempo nesse espaço ambiental de variação de temperatura e precipitação. E agora a gente pode mapear nessas nossas células climáticas aqui, ó, quanta mudança tem da condição ambiental ali dentro. Por exemplo, qual é a área de um determinado tipo de clima num determinado momento, ou qual é a variação diária de um determinado tipo de clima ao longo de uma série temporal. Então, não existe um momento, um instante certo ou errado para fazer essa análise, mas talvez o que a gente pode pensar é que o mapa de diversidade atual, seja no espaço geográfico, seja no espaço climático, não depende apenas do clima atual, depende também de uma variação desse clima ao longo do tempo, ou da variação da geografia do clima ao longo do tempo. Então foi isso que a gente mapeou. O que a gente tem aqui é a mudança líquida de área do clima ao longo de 5 milhões de anos, e o que a gente tem aqui é a mudança de isolamento dos climas ao longo de 5 milhões de anos. E os lugares azuis são os que têm menos mudanças, e os lugares vermelhos são os que têm mais mudanças. Não dá para ver tão bem aqui nesses dois mapas, que está um pouco pálido, né? Esse é o nosso... Vamos ser um pouco otimistas. Esse é o nosso próximo paper de alto impacto, em que a gente pretende mostrar que se a gente incorporar também a ideia de clima, abstraindo um referencial absoluto, de tempo, abstraindo um referencial absoluto e trazendo isso para um espaço de análise que faz referência ao que as teorias realmente invocam, vai gerar um poder de predição ainda maior do que esse que a gente já consegue até agora. Então, a gente está fazendo essas análises preliminares e a gente está trabalhando agora em associação com paleontólogos que trabalham com ecologia, paleoecologia, e a gente está mapeando a diversidade de fósseis ao longo de 5, 10, 15 milhões de anos, tanto no espaço geográfico quanto no espaço climático, para saber se a gente consegue explicar não só o presente, mas também a dinâmica dessa biodiversidade ao longo do tempo. E as primeiras análises são bastante promissoras. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu acho que o nosso tempo já está estourado. E com isso eu agradeço imensamente sua atenção, que fico bastante honrado pela sua presença. Obrigado, Tiago, pela excelente palestra. Bom,
Café com Ciência aberto para discutir, hein? Então, perguntas? Sorry. Excelente pergunta. Eu não sou paleoclimatólogo, eu trabalho com vários, e é uma ciência inteira, tá? É gigantesco, tem uma literatura gigantesca, mas eu vou citar um principal motivo, ou um dos motivos. Eu vou citar dois rápidos. Oscilação do eixo orbital do planeta ao longo dos anos, ao longo do tempo, tá? É um dos principais motivos. A famosíssima Era do Gelo, que a gente vê nos desenhos animados dos últimos, 10, 15 milhões de anos, a Era da Glaciação, é basicamente atribuído à oscilação do eixo orbital da Terra, nos famosos ciclos de Milankovitch. Então isso faz com que climas deixem de existir instantaneamente e outros passem a existir que não existem mais. Ou então, se você for voltar mais para trás ainda, a gente pode falar de grandes eventos de vulcanismo, que pode alterar o clima global de uma maneira muito, muito rápida, e isso pode durar milênios. Tá? Na verdade, grandes eventos de extinção, isso que a gente chama de extinção em massa, aconteceram também por causa disso. Então, os mecanismos são vários, mas uma coisa que você pode saber é que mudança climática é pleonasmo. Porque tem uma característica do clima que sempre que você pode descrever como característica do clima é mudança. O problema das atuais é que elas são antropogênicas e muito mais rápidas do que a série histórica. Tá? Qualquer um. Dá sim. Esse é um braço da área da conservação, biologia da conservação, um braço gigantesco, e a gente tem modelos preditivos para isso. Por exemplo, espécies de topo de montanha são as primeiras. A gente já observa esse processo, isso é documentado. Tá? A gente tem modelo preditivo para isso, mas a gente já tem evidência empírica que do teste dos modelos, com perdas populacionais enormes. Tá? A gente vê a linha das árvores num gradiente altitudinal. Imagina uma montanha muito alta. Você sai ali da Amazônia até o topo dos Andes. Tem um momento ali que não tem mais árvore. Fica só gramínea, bem rala, e quando chega no topo da montanha é só neve. Tá? A gente enxerga com fotografia histórica dos últimos 50 anos, a linha das árvores subindo a montanha. E isso tem uma consequência gigantesca para as espécies do topo, porque elas não têm mais para onde subir. Tá? Então, existe um braço da ecologia gigantesco de predição de efeitos de mudanças climáticas na distribuição geográfica de espécies e predição de risco de extinção, e é uma ciência enorme. Tá? Então, sim, a gente consegue predizer com um bom grau de acurácia. Bom, essa forma de pensar não geográfica, pensar a biodiversidade de maneira não geográfica, ela é aberta para você encaixar para qualquer tipo de análise de biodiversidade.
Então, se você está estudando alguma coisa que depende de qualidade do solo, ou fitofisionomia, ou característica da vegetação, e não só clima, porque nós estamos estudando isso na escala global. Então, na escala global, o que mais interessa é a variação climática. Se você vai para uma escala regional, numa escala local, talvez o que define a distribuição das espécies que te interessa não seja exatamente o clima. Como, por exemplo, dentro da Amazônia, o clima é mais ou menos homogêneo. O que define lá é variação de qualidade de solo, distância para rio. Então, esse espaço ambiental pode ser redefinido conforme a pergunta que te interessa e conforme o grupo. Então, a própria definição do que é esse espaço ambiental faz parte da hipótese do seu estudo. A grande questão é que talvez você não precise colocar geografia nessa análise. Essa é que é assim, o espaço geográfico não é absoluto para você analisar essas espécies. Pode ser uma boa. Não sei se chega aí. Fala um pouquinho mais alto, por favor, se puder. Excelente pergunta. Eu adoro essa pergunta. Ecologia e biogeografia é uma ciência histórica. Nós não temos capacidade de experimentar, nós não só temos uma réplica do planeta, tá? Exatamente. Então, estritamente eu diria que é uma análise correlativa. Estritamente eu diria que é uma análise de correlação. E as hipóteses são causais. A gente pode, em circunstâncias muito simuladas, muito artificiais, a gente pode experimentar, por exemplo, um micro-organismo, o surgimento dessa diversidade em laboratório. Mas em grandes escalas, em escalas globais, a gente só tem a história, só tem uma réplica, e a gente está tentando reconstruir essa história. Então, estritamente, a resposta para você formal é: eu estou vendo correlação. Só que com um detalhe. Parte das análises que a gente usa, como, por exemplo, a análise de trilhas, path analysis, as análises estatísticas que a gente usa, existe um arcabouço teórico enorme dentro da estatística que dá um suporte forte para a ideia de que a gente consegue determinar causa através de dados observacionais. Aham. Isso. Isso. Eu vou argumentar que sim. Na verdade, eu vou voltar. Acho que você não estava aqui em 2018, quando eu dei a minha outra palestra aqui, mas vou voltar para ela. A melhor maneira de fazer isso, essa intervenção, num dado que só tem uma réplica, é o estudo de contrafactuais. E a maneira com que a gente estuda a causalidade de padrões de biodiversidade é com simulação computacional, que é um outro braço da minha pesquisa que eu não falei nada aqui hoje, em que eu desenvolvo desde o meu TCC, na construção de simulações, e dentro dessas simulações a gente faz a intervenção. Por exemplo, no artigo de 2018, a gente estava testando uma hipótese famosíssima, que diz que a biodiversidade na América do Sul depende intrinsecamente dos Andes, aquela cadeia de montanha que sai do Chile e vai até na América do Norte. Dentro do computador, com a facilidade de ter réplica e com a facilidade de fazer intervenção sem ninguém reclamar, a gente patrolou os Andes para ver o que acontecia com a biodiversidade. Depois de ter testado um modelo que replicava a biodiversidade com realismo, a gente ia lá e tirava os Andes. Realmente,
o mapa é outro. Então eu diria que a nossa análise causal para um fenômeno que é histórico e que você só tem uma réplica vai ser principalmente com um experimento em sílico. Tá? Essa é uma abordagem que eu não estou te mostrando aqui, mas é a minha abordagem de estimação. Isso, eu diria que sim. Perguntas, Vitor? Eu vou dizer que para você que a temperatura vai ser o principal fator para grupos homeotérmicos, principalmente entre os vertebrados, né? Vai ser principal fator para anfíbios, para répteis, que vão depender essencialmente de temperatura. Mas eu diria que você não consegue isolar o efeito da umidade. E aí é fácil dar um exemplo. Tá? O Saara é super, super quente e não tem nada lá. E as regiões ali do Alasca tem bastante umidade, mas não tem a biodiversidade que a gente esperava. Então você precisa de uma condição muito, muito particular, de alta temperatura, mas nem tão alta. E você precisa de umidade para você encontrar uma correlação com biodiversidade. Mas eu diria que sem a temperatura você não chega em lugar nenhum. E com relação à umidade ou precipitação, se for demais também atrapalha. Então essas relações não são lineares. Temperatura também, a relação não é linear. Mas eu acho que eu responderia que sim, temperatura talvez seja o principal fator. A pergunta dela é uma interface entre ecologia e filosofia. Ela está perguntando sobre o problema da subdeterminação. O problema da subdeterminação, não sei se é familiar para todo mundo, mas é que a gente fala bastante de filosofia lá na ecologia, é que diferentes processos podem determinar um mesmo resultado. E na hora de você reconstruir isso a partir de análise, você é praticamente indistinguível a sua capacidade de poder separar entre diferentes processos causais. E na filosofia, na epistemologia, isso é uma discussão eterna, mas eu diria que não resolve. Esse problema é um problema inerente à falta de informação, e eu acho que esse é um problema provavelmente inerente a todas as ciências históricas, como ecologia e biogeografia também vai ser, e eu acho que ele é incontornável. Eu acho que a gente brinca aqui de fazer correlações e chegar em poderes preditivos altos, mas essencialmente o que a gente está mapeando são sobreposições de processos que têm uma alta relação estatística com o fenômeno que você está estudando.
é excelente que você tenha contextualizado, por exemplo, na teoria de dinâmica dos continentes, de deriva continental, contextualizado os nossos dramas em ecologia, ou pelo menos os dramas que a gente sempre teve. Quando você olha na literatura uma teoria para explicar a biodiversidade e que ela invoca, por exemplo, o efeito metabólico que temperatura vai ter, ela absolutamente nada fala sobre deriva continental. O mecanismo é através de temperatura que afeta mutação genética, que acumula diversidade ao longo do tempo. A pergunta que eu vou pôr de volta é: como que você testa uma teoria ambiental não considerando o fato de que essas espécies estão disjuntas? E que a dinâmica da deriva continental separou elas e também gerou diversidade por causa da separação. Então, nesse tipo de análise, a minha resposta seria: nesse tipo de análise, você traz para o mesmo clima todas as espécies que habitam o planeta num determinado instante ou ao longo de um período, independente de onde elas estão geograficamente. Independente de onde elas estão. Na África ou na América do Sul, você trata todas as espécies que ocupam aquele clima naquele momento como sendo idênticas. Ou, não idênticas, mas você conta todas elas como ocupando o mesmo espaço climático. Certo? Isso seria, obviamente, ignorar o fato de que esses continentes estão separados há milhões de anos. Concordei com você. E como que você leva em consideração a deriva continental nesse tipo de análise? Você mede o quão disjunto, ou qual é a distância geográfica entre os diferentes climas. Ou entre as diferentes posições desse clima. Então, por exemplo, um clima tropical, hoje, vou generalizar, um clima tropical ocorre na América do Sul, na África e na Oceania. O clima tropical é totalmente fragmentado. A distância média de lugares que tem clima tropical está na escala de milhares de quilômetros. Então, se você cair de paraquedas num clima tropical, chances são que o mesmo clima mais próximo de você está a milhares de quilômetros. Eu diria que essa mensuração de quão fragmentado um determinado clima está incorpora o efeito de derivas continentais, ou da fragmentação, ou da geografia do planeta, ou do fato do planeta ser uma esfera, um esferoide, e não um plano. Então eu diria que você captura a geografia, a distância, o isolamento, ao mapear qual é o grau de fragmentação e a área de cada tipo de clima. E você pode incorporar isso dentro da sua análise. Mas você também tem a vantagem de, se quiser, isolar esse efeito. Então é uma estratégia analítica que te permite, ora, incorporar, ora, isolar o efeito da geografia do clima, que é o que a gente está chamando de geografia do clima. Não sei se eu respondi. Perguntas? Obrigado. Quase tudo. Quase tudo. Na verdade, eu não dei tanta ênfase, porque realmente a parte central desse meu braço de pesquisa é a influência de condições ambientais. Em escala global, a gente fala principalmente de condições climáticas. Então, esse é o meu principal foco e esse é o problema que a gente queria solucionar. Mas eu seria leviano se dissesse que isso é tudo. Na verdade, existe um corpo teórico gigantesco que fala da influência do espaço geográfico por si só. Tá? E a gente tem seríssimas evidências empíricas disso. O Angel mencionou, por exemplo, todo o efeito de deriva continental que causa isolamento de populações. E se tem uma coisa que a gente sabe desde o Darwin,
é que o isolamento de populações, mesmo sob o mesmo clima, o isolamento geográfico quebra o fluxo gênico, que é a capacidade de uma população de cruzar com outra e fazer intercâmbio genético. E isso, acumulado ao longo do tempo, gera novas espécies. Na verdade, foi daí que o Darwin tirou a ideia da evolução. Ele passou lá em Galápagos, e lá em Galápagos tinha um monte de os famosos tentilhões, que é uma ave, e ele encontrava diferentes tipos de tentilhões em diferentes ilhas. Eles estavam separados por poucos quilômetros. Então, o espaço geográfico, e não dá para dizer que essas diferentes ilhas têm diferentes climas. Estão todas suficientemente próximas para ter mais ou menos quase o mesmo tipo de ambiente. Então, a gente tem teorias bastante testadas, bastante fundamentação teórica, bastante solidez empírica para falar da influência do espaço por si só. A dúvida nunca foi se é só o clima versus espaço. Tá? A dúvida sempre foi qual é a importância relativa de cada e, principalmente, qual que é a maneira que a gente teria, em termos de análise, em termos conceituais, de realmente isolar a influência, sendo que a gente só tem uma Terra, a gente só tem uma América do Sul, a gente só tem uma África. Como que a gente poderia analiticamente mapear ou quantificar a importância relativa de cada coisa e da sobreposição entre elas no surgimento dos padrões de biodiversidade? E essa é a solução que a gente propõe, em que, se você faz uma análise em que a sua observação, o seu ponto a sua origem do seu dado tem uma coordenada de GPS, você não vai conseguir isolar o efeito do clima, porque esse clima pode acontecer em vários lugares. Se, ao contrário, você traz toda a informação para o espaço climático e, pelo menos do ponto de vista analítico, ignora a origem do dado, a origem geográfica do dado, você pode ou não incluir a importância da geografia na sua análise. Mas a geografia é importante, principalmente através da disponibilidade de área, extensão geográfica e grau de fragmentação e distâncias. Então, é tudo isso muito, muito importante, é muito relevante, eu não poderia dizer que não é. Perguntas? Enquanto o pessoal está pensando em pergunta, eu fico aqui perguntando. Você falou muito da parte macro, né? Mas é um sistema que é multiscala. A biodiversidade está correlacionada com a mutação que aconteceu nos animais. E aí a mutação, você falou da temperatura, mas tem animal que tem controle de temperatura. Pergunta para você, do ponto de vista microscópico, o que está motivando essa mutação, essa biodiversidade, se tem animais que têm temperatura controlada, não é a temperatura? O que é que o pessoal está... Tem alguma coisa que está por trás desse tipo de mutação mais frequente em sistemas isolados? O que é? Porque na temperatura, aparentemente, pelo menos para mamíferos, não seria. O que estaria fazendo com que tivesse alguma mutação genética? Entendeu qual que é o meu problema? Entendi. Meu problema é o que está acontecendo microscopicamente? Entendi. É uma excelente pergunta. Eu não sou o especialista na área. A gente precisaria de alguém da área molecular, de um geneticista para falar isso. Mas no que interessa na formação da biodiversidade, existem algumas maneiras de refletir sobre isso. Primeiro, é verdade que existe um controle térmico em mamíferos e aves. Então, supostamente, eles estariam menos expostos a essa disponibilidade ambiental. Agora, do ponto de vista matemático, sempre houve uma tendência de modelar esse acúmulo de mutações como um processo estocástico. Tá? Então,